Nada mais escapa das mãos de Lucius, o ser todo-poderoso, assentado sobre o mais alto e sublime trono, controla aquele mundo inteiro e faz com que todos os magos estejam na palma de suas mãos. Diante desse perigo iminente, até a rainha das bruxas acaba se unindo aos magos de Clover para que o mundo não sofra o seu cruel destino. Porque o garoto, que era subjugado como alguém inútil, sem magia, sem status, é o único que pode mudar o destino que foi escrito nas previsões de Lucius. Black Clover, capítulo 361. Bora comentar sobre esse capítulo que foi demais. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Black Clover, capítulo 361. Antes de mais nada, já vou agradecer a todos que estão deixando o famoso like aí embaixo, a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Fico feliz de coração, pessoal, e vamos direto para esse capítulo porque ele começou de uma forma, eu diria que bem engraçada, né? Lembrou bastante de alguns memes que a gente acaba vendo na internet, mas além disso nós trouxemos novamente personagens mega importantes que eu sentia falta nesse arco, como a Rainha das Bruxas e também a Dorothy. Personagens essas que vão ser muito úteis para descobrir a localização de Asta e trazer ele de volta para Clover. Mas será que eles vão conseguir derrotar o ser onipotente que se tornou Lucius? Bom, confere esse vídeo até o final pra gente saber se isso realmente será capaz ou como será possível a vitória de todo mundo contra o exército do julgamento. Bora lá! Seguinte pessoal, nós vamos começar esse capítulo com aquele golpe fatal que o Yuno desferiu em cima do Lucius Sócrates. E bom, o Lucius realmente morreu naquele momento, e até mesmo seu corpo ficou estirado no chão. E é então que o Yuno olha para ele e diz: eu venci, todo esfarrapado, cheio de sangue, mas pelo menos venceu. E é então que o Lucius aparece mais uma vez atrás do Yuno. Só que aquele corpo espatifado no chão com o corte do Yuno continua lá. Ou seja, o Yuno matou um outro corpo do Lucius, enquanto o Lucius aparece atrás dele e dá um tapa. E eu não me canso de lembrar disso como se fosse tipo um meme. E aqui eu vou exemplificar pra vocês bem rapidinho. Eu venci, Lucius. Eu acabei com você. Ah é, querido Yuno? E o que eu tô fazendo aqui atrás? Sai daqui, piranha! Gente, eu sei que eu achei essa parte bem engraçada com a aparição do Lucius atrás dele e ele ficando todo surpreso com o que tinha acontecido. E o que acontece é o seguinte, o Lucius mesmo explica que agora ele possui as magias de alma, corpo, sangue e ossos. Então ele pode criar outros corpos dele e detalhe, o Lucius de verdade, ao que parece, está assentado no mais alto e sublime trono e junto ali com alguns outros paladinos. Eu acredito que ele não está totalmente sozinho e em um local onde, como se fosse uma ilha no céu, ele está acima de Clover. E o detalhe primordial é que ele pode criar réplicas dele mesmo graças a essas magias. Então mesmo que esse Yuno seja tão forte, não adianta de nada, porque ele consegue cobrir os furos de suas previsões. E eu gostei bastante da exemplificação do Lucius como ele se fosse realmente um deus, porque ele até mesmo diz que depois ele descerá como mago imperador, como se fosse realmente um deus daquele mundo, criando um mundo totalmente novo com os corpos das pessoas renascidos. É então que o Yuno fala: pô, eu já matei um de você, é só eu matar o próximo, não é? Só que aí o Lucius mostra um monte de réplicas de si mesmo, se locomovendo entre os diversos locais, deixando o povo totalmente desesperado, porque se só o Yuno conseguiu vencer o Lucius como uma réplica, imagina várias outras réplicas do mesmo cara. Simplesmente ele se tornou onipotente demais. E quando nós falamos de onipotência, nós falamos de um ser totalmente absoluto em seu poder. É o que o Lucius parece ter se tornado. O Yuno fica desesperado, o Kaiser e os outros cavaleiros mágicos ficam sem saber o que fazer e mais uma vez o pessoal começa a desistir diante daquele poder máximo que o
Lucius mostra, porque se não bastassem só os santos que estão ali, né, os anjinhos e tudo, sobrevoando todos aqueles locais, agora nós temos diversas réplicas do próprio Lucius e os paladinos. E mesmo que o Lucius acabe morrendo, ele nunca morre de fato, porque sempre vão existir réplicas que ele vai ter feito. Resta saber se tem alguma saída, e a saída se encontra no próprio Asta. Porque, logo a seguir, a Noelle fala para eles não desistirem. Afinal, os touros negros foram diretamente procurar pelo Asta, que é o garoto que pode quebrar o futuro, que tem um futuro que ninguém consegue observar, até porque não tem magia naquele futuro dele. E aí nós trocamos de cena porque a Vanessa e os touros negros foram procurar diretamente a Rainha das Bruxas, porque ela pode achar a localização do Asta. É a melhor pessoa com quem ela poderia contar. E é então que eu gosto bastante disso, porque a Rainha das Bruxas finalmente é relembrada. Era uma personagem mega importante, e eu espero que a ajuda dela não fique só nessa procura pelo Asta, como também ela possa ir para Clover, ou então fornecer algum outro tipo de ajuda para aquele povo. Afinal, ela é mega poderosa e muito inteligente. E é então que ela diz que ela já sabia que a Vanessa e o pessoal iam se dirigir diretamente para aquele local, mas ela diz que não tem como pegar o Asta, porque o Asta está numa terra muito longínqua. Só que quem aparece nesse momento é a Dorothy, que também é uma bruxa, e é então que ela diz que com as 3 bruxas mais fortes de toda a história, ou seja, Rainha das Bruxas, Vanessa e Dorothy, elas podem trazer o Asta de volta, unindo todos os seus poderes com todas as bruxas. E como o mundo está em perigo, as bruxas vão ajudar nesse processo. Elas que sempre procuram se manter bem neutras. E um detalhe importante que eu gostaria de mencionar aqui pra vocês é que a Dorothy faz muito tempo que ela não viu a Rainha das Bruxas, tanto que quando elas se reencontram, a rainha diz que a Dorothy saiu de lá sem permissão e nunca mais retornou para aquele local. É interessante porque eu gostaria de ver mais interações entre elas, conhecendo do passado da Dorothy e também da própria rainha. Acredito que a relação entre elas seja muito importante. E é então que elas fazem ali um círculo cheio de negócio de runas e tudo, igual que a gente tem um pouquinho lá no Reino de Hort, quando eles ensinaram aquelas fórmulas mágicas, né, fazendo círculos e tudo mais. E fazendo aquele círculo e utilizando o final como um ponto focal ali no meio, porque ele tem a magia espacial, eles vão trazer o Asta de volta, unindo os poderes de todos eles, e é então que aparece alguém entregando ali o casaco dos touros negros ao Asta, e o Asta já está pronto para retornar. E é aí que a gente encerra esse capítulo. E bom, gente, eu gostaria de comentar aqui sobre esse capítulo, que embora ele tenha sido mega curto, eu acho que a interação da Dorothy com a rainha, ela vai ser muito importante ainda mais pra frente. Acredito que a rainha ela pode ajudar nesse processo além do que ela já está fazendo agora, e seria muito legal do Tabata abordar um pouquinho mais sobre essa rainha, visto que ela tem aquelas várias previsões também, que parece ser algo que pode se conectar com o Ryuya e com o próprio Lucius. Nós vemos 3 personagens ali que tecnicamente podem ver o futuro, embora as suas funcionalidades sejam diferentes. Só que isso não exime o fato dos 3 terem um papel muito importante nessa batalha final. Por isso que eu acredito que a Rainha das Bruxas ela pode mostrar algo a mais, até mesmo sobre o próprio Asta, ajudando para que eles derrotem o Lucius, podendo dar dicas e tudo mais, até porque o Ryuya talvez saia da Terra do Sol e se dirija para Clover, porque os 7 Ryuzen provavelmente vão direto para Clover lutar contra o Lucius. E aí nós teremos outros paladinos para aparecerem, e aí a gente começa aquela guerra final, que já começou de fato, mas agora nós temos mais reforços. E o Asta é a pessoa que quebra esse futuro, como eu disse para vocês, não só por conta da antimagia, mas por conta dele não ter magia. É como se ele fosse, como eu disse, um erro na Matrix. Ele fosse um erro ali que faz com que as coisas, as peças mudem de lugar. O Asta seria basicamente como uma peça no xadrez que você pode considerar ela como inútil, mas é ela quem dará a vitória, quem dará o checkmate no final de tudo. Não só por ser o protagonista, mas ser a pessoa que carrega um poder que nem mesmo Lucius pode prever e nem mesmo Lucius pode evitar. Porque a antimagia, ela tem o poder também de neutralizar a magia do adversário, fazendo com que o Lucius evite a maioria de suas réplicas. Então a antimagia, ela não é só algo para se defender, mas como algo para atacar o Lucius, fazendo com que os magos ao redor possam dar um dano considerável nele, se todos unidos, porque a antimagia no final impedirá com que esse poder de
ossos, alma e todos os outros que ele adquiriu façam algum tipo de efeito. Ainda mais com os Etem que o Asta acabou adquirindo, porque agora o Asta também pode prever, de certa forma, o futuro. Ele pode prever os instintos do seu adversário, como ele sempre fez, só que agora de uma forma muito mais bem trabalhada, digamos assim. Então, com muito mais eficiência seria o nome correto. E é por isso que o Asta muda totalmente esse destino e traz também aquela famosa história que todos nós gostamos, que quem decide o seu futuro de verdade é você mesmo. Você pode limitar as suas próprias ações e fracassar, ou então você pode resolver arriscar, e mesmo que você venha a perder num primeiro momento, você pode ainda dar um passo adiante. E com esse passo adiante de uma pessoa que não tinha nada, faz com que as pessoas que têm tudo, vamos dizer assim, ou seja, as pessoas que são amadas pelo Mana, como o Yuno, como a Mereoleona, que é muito forte, como a própria Noelle, eles se dediquem e vejam assim, poxa, se ele que não tem nada tá fazendo alguma coisa, eu também que tenho, vou fazer ainda mais. Então é por isso que o Asta ele não é só um protagonista, como também ele é o motor que funciona em Black Clover, trazendo todas as pessoas para próximo dele, mas não só isso, como também mostrando que elas são capazes de vencer quando tudo está contra o que eles imaginam. E eu acho que é uma mensagem simbólica, eu gosto, é poético. Bom, Mano Joe aqui está vazando, até um próximo capítulo, aguardo o comentário de vocês aí embaixo. Tô indo nessa, até uma próxima, valeu!